Fala pessoal, passando aqui só para deixar uma mensagem aqui para vocês. Estava meditando aqui uma palavra, estava fazendo alguns estudos e senti aqui de deixar algo para você. Aqui no livro de Samuel, eu estava fazendo essa leitura aqui hoje, no capítulo de número 17 e no versículo de número 44. Vou ler o 44 e o 45. Ele fala bem assim, ó. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com a espada, com lança, com escudo. Eu, porém, vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Hoje mesmo, hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo, as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Essa é uma passagem bem conhecida quando Davi enfrenta Golias, né? Ali havia uma guerra, uma batalha, onde estava de um lado os filisteus e de outro lado o povo de Deus, o povo de Israel naquela época. E Davi, sem saber de nada, tinha chegado àquela batalha somente para levar alguns lanches para os seus irmãos e ouviu o filisteu, o gigante filisteu Golias. Aliás, o gigante Golias estava representando ali, na verdade, o povo, né? Aquela nação dos filisteus. E quando Davi ouve aquilo, ele fica indignado. Como pode um gigante, esse povo ruim, mau, afrontar o povo de Deus, afrontar a nação que serve ao Senhor? Então ele fica indignado com aquilo e vai para a batalha. E aí entra nessa história aqui, quando ele chega, um jovem ainda, ruivinho, pequenininho, enfrenta um gigante. Segundo a história, diz que Golias tinha em torno de 3 metros e pouco, você imagina? Mais de 3 metros de altura, e Davi pequeno, era um jovem, né? Baseava ali em pouca idade, era uma criança, vamos dizer assim. E foi enfrentar Golias. E quem conhece a história sabe que Saul era o rei de Israel naquela época, era um dos homens mais altos, e ali seria a pessoa certa para enfrentar Golias, porém estava escondido com todos os outros homens, com todo o exército de Israel, todo mundo com medo do que estava acontecendo ali. Inclusive Saul ofereceu sua armadura, sua espada, tudo para Davi, e Davi se recusa. E vai somente com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele sabia fazer, com aquilo que ele sabia usar. Qual a mensagem que eu quero deixar para você aqui? Independente dos problemas que você esteja enfrentando, procure se apegar a Deus. Use as ferramentas que você tem hoje. Davi, ele teve a oportunidade de usar as ferramentas de Saul, né? Mas não estava fora dos princípios dele. Tenta não burlar o sistema, não precisa ajudar Deus. É isso que você precisa entender. Você precisa usar aquilo que Deus já te deu. Use os talentos que você tem. Use o dom que você tem. Coloque a cabeça para pensar. Hoje, o maior sentimento que as pessoas estão sentindo, diante da pandemia, diante desse problema, desse vírus que tem afrontado, infelizmente, tirado a vida de muitas pessoas queridas, mas o maior sentimento que as pessoas têm sentido nos dias de hoje é justamente o medo. O medo de morrer. O medo de ficar doente. Que é o que aconteceu com aquele povo naquela época, com aquele exército treinado. Eles estavam com medo de morrer. Todos estavam escondidos e ouvindo as afrontas. Somente Davi se levantou e tomou uma posição. Não quero entrar muito nesse detalhe, não. Quem sabe num outro momento eu quero falar um pouco mais sobre isso. Mas o que eu quero deixar claro aqui? Cuidado, o medo pode te travar. Cuidado, o medo faz com que você não pense como agir. Cuidado, o medo faz com que você trave ao ponto de querer ficar parado, sem fazer nada. Então, o que eu queria deixar claro para você nesse dia? É que quando você perceber que está sentindo algum medo, mate isso no começo. Derrote esse sentimento logo no início. No início. Se você perceber que você pode
começar a ter medo de alguma coisa, o medo da morte, o medo da doença, o medo do desemprego, o medo de faltar alguma coisa em casa, o medo de sofrer alguma necessidade, o medo de não ter dinheiro para pagar as contas, o medo, enfim, de qualquer coisa. Quando você perceber que você está começando a sentir algum tipo de medo, cancele isso da sua mente. Ore ao Senhor, busque a Deus nesse momento. Faça como Davi fez. Quando Golias se levantou e falou assim, eu vou te matar. Ele falou assim, não. Hoje ainda, Deus vai me dar a vitória. Hoje ainda. Glória a Deus. Eu vou te matar. Esse medo vai cair por terra. Hoje ainda. Então quando você começar a ter os primeiros sentimentos de medo, derrota isso logo no início. Não deixa ele crescer sobre você. Depois que ele cresce, infelizmente, emocionalmente, você fica mais debilitado. Fica muito mais desafiante depois você enfrentar esse gigante que é o gigante do medo. Beleza? Fico com essa mensagem. Espero que tenha te ajudado. Se te ajudou, compartilhe com um amigo. Compartilhe com pessoas que você sabe que está com medo nesse momento. Mas que você entregue tudo nas mãos de Deus. Peça a Deus para eliminar esse medo. E que você tenha certeza, que você saiba que você não está sozinho. Você não vai enfrentar esse problema sozinho. Você não precisa enfrentar essa situação sozinho. Enfrente em nome do Senhor. Glória a Deus. É o que Davi fez. Eu vou a ti, mas não vou sozinho. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Beleza? Um forte abraço e até um próximo vídeo.